volta com a discussão, hoje falando sobre a vaquejada. Eu tenho alguns argumentos aqui, eu tenho 2 argumentos de cada lado, e aí a gente vai colocar esses argumentos que a gente ouve muito nas redes sociais sobre isso, e aí a partir daí a gente vai tirar as conclusões. A primeira frase que eu vou pegar aqui é um argumento de um internauta que diz o seguinte: o que acontece é que existe um grande preconceito e pessoas mal informadas sobre a vaquejada. Fizeram uma votação sem nem ter ideia do que é, de fato, uma vaquejada. É tanto que pediram vista do processo porque eles precisavam de um embasamento maior. O que é que vocês acham dessa opinião? É o seguinte, Rafael, os ministros precisaram exatamente pedir vistas para se aprofundar no processo, porque seria irresponsável por parte do STF sem resolver ou decidir algo sobre um assunto tão característico, com tantas peculiaridades, sem se aprofundar no tema. É óbvio que qualquer decisão em quaisquer tribunais, os desembargadores, os ministros vão pedir sempre vista do processo para aprofundar o seu estudo, pesquisar, para então, com base no que foi evidenciado a partir da pesquisa, proferir o seu voto. Rafael, um dos ministros que pediu essa vista foi Dias Toffoli. Então, Dias Toffoli disse que não se pode comparar a vaquejada à farra do boi. Esse foi o argumento dele para não aceitar. A farra do boi acho que é proibida. Já está proibida, mas existia. E é a mesma coisa, é maus tratos do mesmo jeito. Então... O Walter já baixou ali a cabeça. Não é a mesma coisa. Não, a farra do boi é a morte do boi. Ao final, vaquejada, a gente, uma pretensão nossa não é matar o boi, não. Pelo contrário, o rebanho bovino que nós utilizamos na vaquejada é um dos rebanhos mais bem tratados que existe no Nordeste. Porque é o mesmo rebanho que utilizamos na nossa pecuária. O manejo que utilizamos na vaquejada é um manejo que se usa na pecuária. Então vamos acabar com a pecuária no Brasil dessa forma. Porque o boi é muito bem tratado, eu já sei disso. Doutora, mas um para um alimento e o outro para sofrer. Entretenimento. Mas há não sofrimento. Não há sofrimento. Sofrimento maior, o que a gente pode ver é os matadouros. Qual é o movimento que se tem para acabar com os matadouros? Quantos matadores clandestinos tem aí? Está vinculado uma imagem na internet de um grande matadouro? É de causar a tristeza de ver o boi sendo morto daquela forma. Certeza. Se pega uma faca de 20 polegadas, se enfia numa artéria, depois chega com um machado, mete na cabeça do boi, dá uma chopada, quer dizer, e aí? As crueldades são atrozes nos matadouros. Mas sim, claro que são. A luta, ela vai paulatina. Então, primeiro, comprovados os maus tratos na vaquejada, então depois, penso eu, como foi robustecida a luta e venceu-se, os animais venceram, não fui eu, nem foi Paula, nem os ativistas, na verdade foram os animais que venceram por nossas vozes. Eu acho que aí é que está o impasse, porque como é que se comprova maus tratos se a gente tem técnicos que comprovam que não há maus tratos, a gente tem técnicos que comprovam que há. Mas o problema é o seguinte, o problema é que todo o embasamento está se voltando para essa decisão do STF. Então, assim, na minha opinião, eu até acho muito interessante da parte dos ambientalistas, quem defende realmente a causa, achar que foi fulminada a discussão. Eu não vejo dessa forma. Não acabou existe um projeto de lei que está no Senado, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que é o projeto de lei 24 de 2016, que tem a relatoria do senador Otto Alencar, que um dos motivos que iremos a Brasília dia 25 é justamente tentar contornar essa situação, corrigir esse erro latente que foi tomado quinta-feira. Isso é só um passo. Exatamente, porque passando esse projeto de lei, a vaquejada, tanto a vaquejada como o rodeio, ele passa a ser patrimônio cultural e material. Há esse reconhecimento, quer dizer, mais uma lei federal, certo? Devidamente tramitada, o que determina a Constituição Federal, quer dizer, e aí, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar os demais preceitos constitucionais? Porque a Constituição, ela preza pelo bem-estar do animal, também ela preza pelo homem, pela necessidade da sobrevivência do homem, direito ao trabalho, direito à saúde.
Entendeu? Com Então, respeito ao meio ambiente. exatamente, com respeito. Pode ser. E aí, na pode visão ser. dele, É. há o respeito porque não há maus Olha, tratos. Aí é que doutor- tá essa é que é a doutora questão. Paula, essa é a questão. Doutora É, Paula, essa é a com questão. devido respeito, Pois a não. senhora, na audiência pública, Sim. que se tornou audiência pública, que eu achava que iria ser apenas um ato unilateral, mas foi bom, é bom a gente sempre estar ouvindo o contraditório, os dois lados da moeda, é bom esse diálogo, para que a Eu acho que, sociedade... inclusive, as regras hoje da vaquejada são dessa forma. Por causa Por causa dessas desses ações. ações. É lógico. Mas isso é é bom, lógico. isso não é ruim, nós concordamos. Mas antes era com mais maltrato ainda, Como né? é a mesma coisa de um comércio sem concorrência. Você coloca o preço exacerbado, você faz o preço que você quiser no seu Mas material. a questão que se discute é se o animal que participa de vaquejada, ele sofre ou não sofre maus tratos. Se aquelas atividades representam crueldade, tal como a Constituição proíbe essa Eu crueldade. tenho E outro qual era o argumento outro aqui. fato que E que acontecia? o STF determinou que, conforme inclusive o parecer da doutora Irvênia Santis Prada, que é doutora em morfologia de domésticos, professora aposentada da USP, imagine, uma pessoa extremamente abalizada que tem vários artigos escritos, publicando as pesquisas que ela fez, como é que uma fala dessa pode ser desconsiderada? Tanto não pode que o STF considerou. Mas Rafael, mas olha... só uma coisa, Walter, por pois não, favor. doutora, pois não. A cultura. O que originou a busca do boi, a corrida atrás do boi, era exatamente quando o boi fugia da manada, então os vaqueiros, vestidos com couro para não se cortarem na caatinga, adentravam a caatinga para buscar aquele boi para o pasto, para protegê-lo. Não era para matá-lo, era para protegê-lo. Como é que isso, professor? Não, quando Doutora ele quebra Paula, uma perna ou um pescoço, mata, mas né? qual é a Mas tudo finalidade bem. do nosso rebanho? Sim, tudo bem. Ele vai ser morto quando Finalidade quebra uma para perna, inclusive, não é um dos argumentos normalmente. que eu tenho aqui é o seguinte. Mas, Sim. Não tem como regulamentar isso, porque como derrubar o animal sem puxá-lo pela cauda? Pois é, não tem. E aí é que está o argumento. E aí, Rafael, a cauda, ao se puxar a cauda, comprovado cientificamente, o animal tem a coluna, as vértebras distendidas e dores lancinantes são experimentadas por esses animais. É isso? Ele está dizendo. Então, Não é aí eu com não toda a sei se a força? experiência disso. Não sou eu quem toda disse, força. Olha, são os veterinários. O pesquisadores. problema maior é essa questão, essa discussão. Porque antigamente se corria sem o protetor. O que é que acontecia? Antigamente, quando as regras não eram Exato, como não são de hoje, tinha esse aí você tem regramento, como essa concordar que a vaquejada exigência. tinha... Mas uma dúvida, Walter, o protetor é para ser puxado vai ser só puxado por ele, o rabo fica lá no canto? Fica lá no canto. Então vai ser puxado por aí, o rabo não vai estar dentro aí não? Tá aqui Vai, dentro. tá dentro. Mas você não pega E no rabo preso não. por Mas qual é a aqui, ó. diferença, Rafael? Preso por Você isso. deve diminuir muito o impacto. Não, Mas qual é a diferença Mas ele desse tá dele estar com amarrado. plástico aqui e estar sem o plástico? Eu vou puxar do mesmo jeito, a dor vai ser a mesma. Mas É o claro. questionamento maior é quando não se corria com Sim, esse protetor, sim, claro. que se rompia Claro. a maçaroca do boi. Claro, Aí claro. eu vou pegar a carona do que a doutora Paula falou. Ela disse o seguinte, tem a questão dos maus-tratos, questão psicológica, que o animal sofre, etc. e tal. Aí eu vou fazer uma comparação. E os passarinhos que vivem nas nossas casas, nas gaiolas? Sim, Quem claro. disse que é legal? E Os os cachorros cachorros que- As pessoas podem criar foi o início pássaros da em minha... gaiolas, Mas Pode. deixa eu só concluir Depende. o meu raciocínio. Só concluir. Sim, e os sim. cachorros que criamos Sim, na nossa casa? claro. Como é que Concordo fica? plenamente com Os você. peixes É proibido, que vivem é proibido. nos aquários. Tudo isso é Os contrário à animais que natureza. ficam numa bica da vida. A gente- no Tudo zoológico. isso é sofrimento tudo para o isso é animal. Então a gente Tudo tem que isso é mudar Pois todo é. E os o animais nosso que vivem no pensamento. sítio? E a ideia é essa. Entendeu? Mas é mudar aí para é protegê-los, Mas, Walter. doutor, isso é uma Os forma animais que radical da vivem Só no gente dizer uma querer. coisa para vocês. A senhora- A gente está com o tempo estourado. Eu queria Pena. só que vocês colocassem um posicionamento final, Certo. individual, porque infelizmente a gente não tem mais Que tempo para pena. discutir. Mas eu queria que vocês colocassem. Vamos começar pelo Francisco. Pois não, Rafael, é o seguinte, eu quero só falar da consequência, uma das maiores consequências da decisão do STF, agora, do dia 6 de dezembro, de outubro de 2016, que é a seguinte, quando publicado, como o acordo do STF, como passa a ser crime a vaquejada,
As empresas que, porventura, tenham em seus estatutos instituidores a vaquejada como objetivo preponderante, o artigo 24 da Lei 9.605 de 98 estabelece que elas poderão ser liquidadas judicialmente. Ou seja, o juiz poderá determinar a extinção daquela empresa porque ela tem dentro de seu estatuto como objetivo uma atividade criminosa, tipificada no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. E todo o patrimônio vai ser confiscado e direcionado para o Fundo Penitenciário Nacional. Ok. Paula, seu posicionamento final. Bem, eu terminaria com 2 princípios da Carta da Terra, que foi discutida em 92, na ECO 92, e 10 anos depois está referendada. Respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade. Princípio 1. Princípio 2. Reconhecer que todos os seres são interligados e cada forma de vida tem valor, independentemente de sua utilidade para os seres humanos. É assim que eu gostaria que a humanidade chegasse a este ponto. Chegaremos. Walter, seu posicionamento final sobre essa polêmica. Meu posicionamento é, primeiramente, agradecer o espaço e dizer que a vaquejada não vai acabar. A vaquejada vai permanecer, eu tenho certeza. Haverá, sim, uma modificação, uma permanência, um trabalho contínuo para adequação às normas. Certo? Um esporte, uma atividade econômica tão forte no nosso Nordeste não pode ser tolhido da sociedade como querem dessa forma. Eu creio que, apesar da decisão do STF, do ministro Marcos Aurélio, o doutor professor não concorda que não cabe recurso. Quem vai dizer é o setor jurídico, evidentemente, havendo omissão, obscuridade com relação ao acordo, ninguém sabe, até porque temos 2 leis federais a serem questionadas, isso é evidente. Eu creio que haverá, essa novela não vai terminar agora, possivelmente nós estaremos aqui novamente discutindo, ou quem sabe o professor e a nossa eterna vereadora Paula, estaremos aqui discutindo para que a gente brinde um acordo e permaneça tanto a vaquejada, que é tanto importante no Nordeste, como o bem-estar animal, que é isso que também nós temos essa pretensão, sempre. Ok, muito obrigado mais uma vez. A discussão teve que acabar aqui, mas ela pode continuar aí do outro lado da telinha. Você ouviu vários argumentos aqui, então pega esses argumentos, discuta com os amigos, com a família, na faculdade, no trabalho, nas rodas de conversa e nunca deixe de se informar com qualidade, porque só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.